Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos, são todos muito bem-vindos. Eu vou ler um trecho de Palavras de Luz. A reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. Entre pais e filhos, há naturalmente uma fronteira de apreço recíproco, que não se pode ultrapassar, em nome do amor, sem que o egoísmo apareça, conturbando-lhe a existência. Vamos agora nos sentar bem acomodados nas nossas cadeiras, vamos ficar bem tranquilos para fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, amigo querido, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome para mais um momento de aprendizado e fortalecimento. Nos ampare e ilumine no esforço de renovação íntima, na busca da caridade desinteressada, na busca do conhecimento intelectual, podendo assim desenvolvermos o nosso lado moral. Abençoe o nosso irmão Rude, que trará o aprendizado desta noite, tendo assim todos nós um excelente aproveitamento. Solicitamos que as águas dos frascos e dos copinhos sejam magnetizadas e que coloques as melhores energias de que necessitamos ao beber. Que seja em Teu nome, Jesus, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam neste momento, sobretudo em nome de Deus, o início dos trabalhos desta noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma breve palestra sobre o trabalho na visão espírita. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que ter uma ocupação. Se nós não trabalharmos, se nós não nos aperfeiçoarmos em alguma coisa na vida, nós voltamos para a nossa vida passa, nós não fizemos nada e a gente anda em círculos. E nós temos necessidades do trabalho, não só por o lado material, mas também pelo lado espiritual. Tem uma obra de Chico Xavier, O Caminho, Verdade e Vida, a lição número 4, diz o seguinte: e Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Isso também está no Evangelista João, capítulo 4, versículo 17. Aí o Emmanuel dá uma explicação sobre essas palavras de Jesus. Em todos os recantos encontramos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todos pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de trabalho. Os que varrem a rua querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. O problema, contudo, não é o gênero de tarefa, mas a compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É do desejo ingênuo de conversar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito no escuro. Mas Jesus veio à luz arrancar da morte o erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho
que é um movimento incessante da vida para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra de amor e sabedoria e a sua tarefa própria cheia de expressiva dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de Jesus que está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Fica a pergunta. Quantos anos Jesus já está trabalhando? Hoje eu estava viajando, ouvi uma palestra onde é que uma palestrante falou de milhões de anos que Jesus já trabalha. A nossa encarnação começou há 20, 30, 50, 80 anos atrás e nós estamos se queixando. E que muitas vezes nós não se satisfazemos no trabalho. A gente sempre acha que o trabalho do outro é melhor. Aí nós trocamos de trabalho e a gente vê que a gente tinha um bom trabalho. Nós temos muitas maneiras hoje de trabalhar. Por exemplo, nós vamos trabalhar numa empresa. A gente começa por baixo. Talvez muita gente de vocês também começou assim. A gente, quando começou a trabalhar numa empresa, se ganha uma mesinha lá, ganha os papéis, começa por baixo. Aí chega o chefe e diz, não, você vai lá no fundo. Primeiro, quando tem que fazer um café, você vai para lá. Você é novato, você faz o café, você arruma tudo. Daqui a pouco, já começa um outro. Opa, você já não é mais aquele que precisa fazer qualquer coisa. E você vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai fazendo cursos. Você vai melhorando o salário. Então você tem a satisfação material, que é o salário. Trabalhar as horas normais, tira as férias, mas também tem a satisfação pessoal. A vida tem mais sentido, você conhece outros amigos, você se sente útil à sociedade, à família. Então, nós temos os dois lados. Mas também nós temos aquele trabalhador que trabalha numa indústria, numa grande empresa, pequena empresa, que seja, ele diz, eu trabalho só pelo salário. Ele deixa bem claro que ele está ali pelo salário. Ele se torna uma pessoa muitas vezes que ninguém quer conversar, porque ele sempre está se queixando, porque ele nunca está satisfeito com o trabalho, nunca está satisfeito com o salário. Está ali porque ele precisa desse dinheiro para sustentar uma família, para se sustentar, mas nunca está satisfeito com o trabalho. Existe essa situação. Existe também o trabalho que não é remunerado. Trabalho de dona de casa, por exemplo. Ela faz a comida, ela limpa a casa, ela arruma a cama, ela passa a roupa, lava a roupa, faz tudo e não tem remuneração nenhuma. Mas onde é que o trabalho é mais feito com mais amor do que feito em casa? A comida que a esposa faz, que a mãe faz, não é uma comida mais saudável do que quando nós comemos no restaurante? Muitas vezes um feijão, um arroz, um ovo, uma salada já está bom. E nós comemos 2, 3, 4 vezes em restaurante. Que saudades da comida lá de casa. Eu estou com saudades de casa, mesmo que seja pouquinho, mas é uma comida que foi feita com amor, com dedicação. É um tipo de trabalho. Existe também o trabalho da caridade, também não remunerado. Eu vou lá no vizinho, o vizinho está doente, eu vou perguntar se ele precisa de alguma coisa, se o vizinho tem necessidade de alguma coisa, onde eu posso te ajudar em alguma coisa. Às vezes só para sentar e ele poder desabafar. Muitas vezes a gente chega, senta, ele fala todos os problemas, depois a gente vai embora, só que ele se sente bem melhor, ele se sente aliviado, porque ele teve alguém que lhe escutou. Nesse mundo conturbado, nesse mundo moderno,
cada vez menos as relações entre familiares, entre vizinhos, entre colegas de empresa, dentro de uma comunidade, desaparece. Então, emprestar ouvido para alguém é um trabalho de caridade. Não é a caridade material. Eu vou dar dinheiro, eu fiz minha parte. Ajudar alguém, visitar um doente num hospital, por exemplo, é um trabalho. Existe também o trabalho do estudante. O estudante está lá fazendo o primeiro grau, o segundo grau, a faculdade, ele está trabalhando. Ele está se preparando para o futuro. Ele está se aperfeiçoando intelectualmente e moralmente. Ele está trabalhando. Ele precisa disso. Mas, como tudo na vida, também tem um lado ruim. Existe o trabalho ilícito. Se, por exemplo, alguém der uma mala de dinheiro para alguém, você vai lá e entrega lá para o fulano e tal. Você vai? Ele te oferece uma boa quantia em dinheiro. Aí você pensa, mas eu preciso desse dinheiro. Como é que eu vou fazer? Aí, se você já tiver um pouquinho de conhecimento, você diz, não, eu não vou fazer isso. Tá, mas eu te pago tanto. Não posso fazer. Mesmo que você precise de dinheiro, então arruma um trabalho. Mas não faz isso, porque cada vez mais a gente vai se enrolando e cada vez mais a gente vai contraindo dívidas perante a espiritualidade. Todo trabalho digno é bom aos olhos de Deus. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E eles respondem: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Lógico, hoje em dia se trabalha muito por causa do conforto. Só que o conforto, ele não traz felicidade. Eu frisei antes, nós podemos trocar de emprego quantas vezes nós quisermos. Se nós não se conscientizarmos que nós precisamos do trabalho não por causa do dinheiro, por causa da nossa satisfação e por causa para nós burilarmos o nosso espírito, nós sempre vamos estar insatisfeitos. Sempre o outro tem um trabalho melhor, ele ganha mais, sempre o outro tem coisas melhores. Existia uma história que um homem foi se queixar para o Chico Xavier. Ele disse: o meu vizinho, ele chuta o cachorro, ele bate na mulher, ele faz tudo, mas cada ano troca de carro, compra um apartamento novo, tem os melhores empregos. Eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, eu faço caridade, faço tudo. Eu não consigo arrumar um bom emprego, eu perco o emprego toda hora, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Daí o Chico Xavier disse: que bom, somos dois, nós dois. Aí o homem não entendeu. O Chico deu um abraço e disse: que bom, somos duas pessoas. Porque ele está se endividando e nós estamos pagando os nossos erros. O que ele quis dizer? Que aquele que está chutando o cachorro, como tem a lei do retorno, ele está se endividando cada vez mais. E aquele que foi se queixar para o Chico, ele já está pagando o que ele fez em vidas passadas. Então, por isso que o Chico diz: nós somos dois. A questão 675: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não, responde o Espírito. O Espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Vocês sabem que até o sono é um trabalho? O sono é um trabalho, não é só o repouso do corpo. Durante o sono, o nosso espírito se desliga, ele vai para outras regiões aprender, ajudar, principalmente os médiuns.
O Chico Xavier trabalhava em média 18 a 20 horas por dia. Ele dormia em média 4 horas por noite. Ele deitava na cama, estava só o corpo deitado, o espírito vagava. O espírito ia para outras regiões do universo trabalhar. Então o Chico nunca parou de trabalhar. Então o espírito, lógico, se nós mantivermos serenos, com boas atitudes, mantivermos sempre com o espírito elevado, nós vamos para regiões onde já não há mais tanto sofrimento. Agora, se nós estivermos o dia inteiro com raiva, com ódio, com egoísmo, nós muitas vezes vagamos e a gente vai para o umbral de noite. Por isso que a gente tem pesadelos. Não é assim que os pesadelos é uma coisa normal. Não, é que muitas vezes nós estamos lá naquela região que a gente fica sonhando. Um comentário de Joana de Ângeles: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige a imperfeição e disciplina a vontade. Nós disciplinamos a nossa vontade com o trabalho. Enquanto nós estamos trabalhando, a gente esquece que tem raiva do vizinho, tem inveja do colega de trabalho. Nós temos uma rusga dentro da família, nós se concentramos no trabalho. Então o trabalho, se a gente trabalha para o bem, mesmo numa empresa a gente se dedica àquele trabalho que a empresa pede para a gente fazer, nós esquecemos um pouquinho das maldades do mundo e as próprias maldades que nós carregamos dentro de nós. Tem o livro Voltei, do irmão Jacó, no capítulo 10, diz o seguinte, isso é bem interessante: o trabalho é uma das maiores bênçãos de Deus no campo das horas e sua dádiva de realizações para o bem. O triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Tudo por causa do trabalho. Como é que o criminoso se regenera? É só dar um trabalho. Enquanto ele está na cadeia, dá uma ocupação para ele. Ele esquece um pouquinho o mundo dos crimes. Como é que o ignorante aprende? Ele entra numa empresa, ele vai ter que aprender um ofício. E à medida que ele aprender o ofício, ele vai ter que aprender outras coisas. Daqui a pouco o cara entra lá como faxineiro. Quantas vezes nós já estudamos que o cara entrou lá como simples auxiliar, um faxineiro, ele foi estudando, se aperfeiçoando e virou presidente da empresa. Nós temos inúmeros casos. Então ele foi galgando, degrau por degrau, até chegar no último degrau. E aí nós temos a questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência. O homem precisa trabalhar para aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar senão ao trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a ele a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Uma certa vez, uma pessoa me disse, foi um professor hoje aposentado, com mais de 80 anos, ele disse: na minha família, nós éramos muitos irmãos. Eu era raquítico, pequenininho. Aí eles tinham naquela época, aqui na Boa Vista, um trabalho que eles faziam tijolos e também cortavam, onde é que eles levam para cortar as toras para fazer as tábuas. Eles eu era o mais raquítico, mais pequenininho e coisa. Daí o pai disse: não, você vai trabalhar, você vai estudar, vai trabalhar fora, os outros vão trabalhar ou na lavoura
ou dentro da olaria, ou até dentro ali para cortar as toras. Mas eu comecei a trabalhar, trabalhei no escritório, fui me aperfeiçoando. Um dia precisaram um professor. Eu me candidatei, me aposentei como professor com 2 faculdades. Então até hoje é uma pessoa raquítica, uma pessoa fraca, mas antigamente as pessoas valorizavam muito o trabalho físico. Aí alguém certa vez disse: você nem trabalhou, você nem suou ainda, como é que você quer trabalhar? Você achava que se a gente não ia suar, a gente não tinha trabalhado? E aí caiu muito bem aquilo que aquela pessoa me disse. Eu era fraco, eu fui estudar e virou professor. Nós precisamos de um professor, como nós precisamos do operário na rua, nós precisamos do varredor, nós precisamos do juiz, do médico. Tudo é trabalho. Mediante o trabalho, o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades da vida por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social em que vive. O movimento é lei universal em tudo presente, sejam quais forem as circunstâncias. Referencia o trabalho como meio e meta para harmonia íntima e equilíbrio externo. Isso foi dito por Joana de Ângeles. Então, no trabalho que a gente faz, até nós aqui na Casa Espírita que nós trabalhamos, nós temos uma ocupação. Nos mundos mais aperfeiçoados, por exemplo, na questão 678, essa pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade de trabalho? A resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades forem materiais, menos o trabalho é material. Emmanuel comenta: se é difícil a produção de frutos sadios na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço e a aquisição dos valores espirituais que significa o alimento vivo num pedacinho da alma. Então, nos mundos mais adiantados, o trabalho não é tão físico, não é tão material, mas também se trabalha. Tem uma história, eu só não me lembro mais o nome do livro, né, do Dr. Francisco, que era um psiquiatra médico. Ele estava já desencarnado. Daí eles foram para socorrer quando deu aquele terremoto no Haiti, acho que em 2004, 2005. Estava falando de espíritos de luz, foram socorrer os espíritos que estavam desencarnando, e mesmo aqueles que não estavam desencarnando, os que estavam tudo aflitos porque estavam ocorrendo aquilo ali. A uma certa altura eles perceberam que tinha uma fila de desencarnados, tudo indo numa fila. Daí esse médico, ele disse: vou junto, vamos ver uma vez o que está acontecendo. Aí foram junto, estava entrando tudo numa fila, todo mundo foi junto. Aí viram que estavam servindo uma sopa. Aí eles foram junto na sopa, se admiraram. Quem estava servindo a sopa? Chico Xavier. E ele tinha um tacho enorme, tinha milhares e milhares de pessoas desencarnadas tomando sopa. E ele estava distribuindo sopa, e aquela sopa nunca terminava. Aí nós podemos fazer analogia àquela parábola de Jesus dos 5 peixes e dos 5 pães. Aí ele foi perguntar, isso é o médico, agora me lembrei, o Inácio Ferreira, doutor Inácio Ferreira. Daí ele foi perguntar: Chico, você trabalhando? Eu nunca parei de trabalhar nisso. Então por que estavam servindo sopa? Porque mesmo desencarnado, eles tinham as necessidades. Quanto mais grosseiro é o nosso perispírito, mais nós temos necessidade de ingerir alimentos. Se nós, encarnação após encarnação, nós tornamos o nosso perispírito mais sutil, menos necessidade nós temos de ingerir
alimentos grosseiros. Então, o que eu justamente queria exemplificar aqui, o trabalho, ele não para quando nós desencarnamos, ele continua na vida no além. André Luiz, por exemplo, quando ele desencarnou, ele foi ao nosso lar, ele pedia, pelo amor de Deus, me dê um trabalho. Aí ele, não, pega uma vassoura, você vai aqui, a enfermaria. Disse, não, mas eu sou médico. Não, mas não tem diferença entre ser médico ou limpar o banheiro. E ele começou. Aí aos poucos ele foi entendendo que ele precisava fazer qualquer trabalho. Trabalho é trabalho. Então tem a questão 682. O repouso depois do trabalho sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Sim, sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade e inteligência para se elevar acima da matéria. Eu falei antes, o corpo repousa, mas a alma se eleva e vai em outros planos, muitas vezes para aprender, muitas vezes para ajudar, trabalhar. E qual é o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Até onde é que nós aguentamos? Só que também nós não vamos fazer trabalhar até nos cairmos. Até as nossas forças. Se nós trabalhamos numa empresa, nós não vamos trabalhar lá até a exaustão. Não, até onde é que nós temos condições de trabalhar. Só que nós também precisamos repousar para repor as nossas energias. E a questão 685, o homem tem direito ao repouso na velhice? Sim. Ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. Mas que recurso tem o velho necessidade de trabalhar para viver? O que não pode? O Kardec pergunta. O forte deve trabalhar pelo fraco, na família, na falta da família. A sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Está no Livro dos Espíritos. Então, no caso, quando alguém não tem uma família, a sociedade deve se encarregar daquela pessoa. Hoje nós já sabemos, tem os asilos, tem o lar de idosos, né, que acolhem essas pessoas. Mas antigamente não tinha isso aí. Trabalhai, Jesus diz assim em João 6, versículo 27. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, vos certifica. E Chico Xavier, em Fonte de Luz, diz: o trabalho com Jesus deve ser realizado tendo como modelo e guia a luz do Evangelho, ou seja, dedicar todo o esforço próprio em benefício dos outros, na certeza que somente assim, edificando o bem daqueles que nos rodeiam, é que em verdade conseguimos obter da vida a construção do corpo humano. Não trabalhar só para obter bens materiais, mas também para o nosso aperfeiçoamento do nosso espírito, para que nós desencarnarmos, nós voltarmos um pouco melhor do que quando nós chegamos aqui. Se nós vivermos na ociosidade, no vício, nós vamos voltar sem ter feito nada. Nós temos que recomeçar a fazer tudo de novo. E vocês sabem que o ócio é um defeito. O ócio leva ao vício, o ócio leva ao tédio, o tédio leva à doença, a doença leva à morte. Aí eu hoje, escutando uma palestra, uma palestrante disse assim, perguntou: você quer mingau? Aí o preguiçoso respondeu: sim, eu quero. Então pega com a colher de pau. Não quero mais. Então muitas vezes, exemplo começa de casa. Se nós queremos criar nossos filhos de acordo, ensina eles a tirar o prato da mesa, ensina eles a fazer a cama,
ensina eles a fazer as coisas mesmo. Tem que fazer um sanduíche? Ensina ele a fazer um sanduíche. Não faz tudo para ele. Muitas vezes as pessoas dizem que as más tendências vêm de família, está no DNA. Não, isso não está no DNA. O que as más tendências muitas vezes vêm pelo exemplo que os pais dão aos filhos. O filho vê o que o pai, a mãe fez. E aí, esse exemplo ele vai fazer. Por exemplo, se o pai bate na mãe, o filho enxerga. Depois, no dia que ele casar, ele vai bater na mulher dele, ele vai achar a coisa mais natural do mundo. Porque ele aprendeu isso em casa. O exemplo vem de casa. Muitas vezes, nossos filhos saem do bom caminho, enredam por caminhos tortos, é porque nós não damos atenção, nós não prestamos atenção, nós passamos sempre a mão na cabeça dele. Quando vem um bilhete da escola, o filho aprontou, nós vamos xingar a professora. O que vai acontecer? Ele sempre vai se sentir amparado na família. Se ele no emprego depois tiver um problema, ele sempre vai dar culpa para o colega, para o patrão, mas nunca a culpa dele. Então aí, quando nós retornarmos, quando nós desencarnarmos, e lá no espiritualidade perguntar o que você fez dos seus filhos, aí nós não temos resposta. Nós não criamos nossos filhos. Aqueles espíritos que nos foram confiados, nós nem soubemos dar educação direito. Então, o trabalho dignifica a pessoa. O trabalho serve para nós melhorarmos no nosso conhecimento intelectual, mas também no nosso aperfeiçoamento moral. Todos nós precisamos trabalhar. Seja rico, pobre, seja branco, seja qualquer pessoa, tem que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar, não só pelo bem material, mas também para ter uma ocupação. Vocês já perceberam? Se nós não formos trabalhar, como é que passam as horas? Certo dia uma pessoa me disse: no dia que eu me aposentar, eu vou tomar chimarrão o dia inteiro, não vou mais fazer nada. A pessoa se aposenta aos 50 anos, aí morre aos 80, 30 anos, não fez nada. Ele vai estar sempre fazendo a mesma coisa durante todo o dia. Enquanto que ele podia prestar uma assistência, podia ajudar um vizinho, até ajudar o lixo na rua, onde é que ele passa. Faz um trabalho bem. Aí você não vê as horas passando, você vê a semana passou rápido, o mês passou rápido, quando vê já passou o ano. Porque nós se ocupamos em fazer alguma coisa. Os animais, eles trabalham para a manutenção e perpetuação da espécie. O homem trabalha para a evolução. O animal, você sabe, ele não evolui. Então, ele vai atrás da comida e ele cuida da sua prole. Não faz outra coisa. Mas o homem trabalha para a evolução, aperfeiçoando seus conhecimentos e também para a sua saúde corporal, física e mental. Se nós vivemos no ócio, nós ficamos doentes. Ficando doente, nós gastamos de novo em remédios, nós se queixamos, o corpo dói. E muitas vezes é só uma ocupação. Em vez de ficar nos queixando para o vizinho que no Brasil está tudo errado, que a política está uma desgraça, que os impostos estão altos, a gasolina sobe, vamos pensando bem, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mãos, fazer alguma coisa de útil. Vamos visitar um doente no hospital. Muitos colegas vão até no presídio, fazem o evangelho no lar, no presídio. Mas aí você pergunta: e no presídio? Sim, eles também são irmãos necessitados, eles também precisam. Eles estão lá porque erraram, e Deus sempre perdoa. Nós sempre temos um novo recomeço. Nós não podemos condenar ninguém porque ele errou na vida, porque nós também erramos. Além do que o trabalho ajuda na qualidade de vida e bem-estar. Se nós estamos saudáveis, nós temos uma boa qualidade de vida.
Certa vez uma pessoa disse: eu já comprei uma casa nova, troquei de carro, fiz de tudo e eu não me sinto feliz. Só que a pessoa pensou só no lado material. Se talvez tivesse uma ocupação, fizesse até uma leitura de um bom livro, senta, conversa com o vizinho, abraça alguém na rua, dá um sorriso para alguém, já é um trabalho, é uma ocupação. Senão, sem o trabalho, o homem se tornaria um fardo para a sua sociedade. Imagina se todos nós, quando chegássemos aos 50, 60 anos, nós parássemos de trabalhar. Nós seríamos um fardo para a sociedade, nós seríamos um peso para aquelas pessoas que têm que trabalhar. O Divaldo Franco está com 90 anos, ele viaja o mundo fazendo palestras e trabalhando. Chico Xavier morreu com 92 anos, trabalhou até os últimos dias. Tem até uma história, Jerônimo Mendonça, ele participava da equipe do Chico Xavier. Esse Jerônimo Mendonça era um moço acanhado. Daí o Chico estava na mesa, quando eles começavam o trabalho, ele dizia: Jerônimo, levanta. O Chico ia lá dar um abraço, ele sentava de novo, e ele nunca perguntou para o Chico por que ele estava fazendo isso. Aí, passou um tempo, ele ficou tetraplégico, só mexia com a boca. E daí ele compreendeu, o Chico sabia o que ia acontecer com ele. Ele ia ficar praticamente paralisado, só movimentava a boca. Mas como ele tinha estudado a doutrina espírita por muitos anos, ele se tornou um palestrante. Eles botavam ele em cima de um catre, uma cama de madeira, e eles levavam ele, carregavam ele na frente, ele fazia palestras deitado na cama. Ele estava trabalhando. Então, todo trabalho é uma ocupação. Vamos sempre pensar em fazer uma coisa útil, trabalhar. Não vamos enveredar pelo caminho do mal. Vamos pensar que toda ocupação nos traz saúde, toda ocupação é útil. Luz e paz para todos. Muito obrigado. Jesus amigo, Deus, Pai amoroso de todos nós, rogamos a Ti a proteção de que necessitamos, que a Tua luz nos envolva novamente e que ela permaneça em nós no decorrer de cada dia, oferecendo-nos a oportunidade de estarmos em sintonia com as Tuas claridades divinas. Que a nossa fé nos auxilie neste momento e, em silêncio, ouvindo a música que nos envolve, te rogamos que sejamos merecedores das energias que nos envias. Senhor, suplicamos que abençoe todos que amamos e aqueles que ainda não aprendemos a amar, oferecendo-nos melhores condições de vivermos em paz com nossos irmãos de jornada. Esteja conosco, Senhor. Uma boa noite a todos. Sigamos em paz. Que assim seja.